Olá, muito boa noite para você que está acompanhando a programação do canal 16. Está no ar o Jornal da Câmara. E a edição de hoje é especial, já que muitas mães estão dividindo as tarefas do lar, o trabalho em casa e a atenção com as crianças. Por isso, na tarde de hoje, eu conversei com a psicopedagoga Aline Moraes Lara. Vamos conferir. Aline, obrigada por aceitar nosso convite, tudo bom? Oi, Paula, eu que agradeço o convite. É bom poder conversar, mesmo que à distância, com as famílias e ajudar a lidar com esse momento que está sendo um desafio para todo mundo, né? Ninguém tem essa receita, está todo mundo descobrindo junto. Pois é, porque conciliar o lar, o trabalho e a atenção com os filhos normalmente já é uma tarefa árdua, né? Agora, então, mais do que nunca. Quando a gente sabe que termina uma atividade para começar a outra, já que nós estamos em tempo integral em casa, como que a gente consegue fazer essa organização? Para começo de conversa é bem difícil, né? É difícil para todo mundo. Então, os pais, às vezes, veem postagens das pessoas, dando conta de tudo. Eu vou fazer tal e tal e tal atividade com meu filho. Eu estou fazendo isso, enfim, uma série de coisas trabalhando. E as pessoas também se sentem pressionadas. Por que eles estão conseguindo fazer tudo isso e eu não estou conseguindo? O que está acontecendo? Eu sou uma péssima mãe, eu sou um péssimo pai, eu sou um péssimo profissional, onde é que eu estou nisso tudo? E, então, primeiro a gente precisa entender que não está sendo fácil para ninguém. É claro que as pessoas vão colocar na rede social aquilo que deu certo, né? As pessoas vão compartilhar a atividade que funcionou, as pessoas vão compartilhar o que estão conseguindo fazer. São raras as postagens que você vai encontrar dizendo assim, tentei fazer essa atividade e não teve jeito, meu filho não conseguiu, ou, não estou conseguindo lidar com tudo isso, ou não consigo me organizar no trabalho e na casa. O que a gente vê, de um modo geral, são super pessoas fazendo tudo ao mesmo tempo. É um desafio para todos nós fazer essa organização, mas é importante desenvolver alguns hábitos, porque justamente como nós não temos essa fronteira que quando nos dias normais nós saímos de casa, vamos trabalhar, as crianças vão para a escola, nessa rotina de quarentena, de isolamento, nós temos que tentar fazer uma organização, mais ou menos como se a gente estivesse saindo para trabalhar. Então, uma dica que o pessoal está dando... auxilia também, então, né? Fazer uma rotina sem sair de casa é extremamente importante. Sim, uma rotina para nós e para as crianças, é importante para todo mundo. Primeiro porque a rotina ela estrutura a criança, ela ajuda a criança a se organizar de forma externa, né, nas questões que ela tem que fazer, mas também de forma interna. Então, na escola, sempre tem uma rotina. Eles chegam, daí quando eles chegam, eles fazem tal atividade, tal horário é o intervalo, o lanche. Então, a rotina, ela ajuda a criança a saber e desenvolver a noção do tempo, né? Porque senão a criança passa o dia inteiro em casa, ela pensa assim, às vezes ela pode ficar só numa atividade e não aproveitar todas as possibilidades de estar em casa e fazer outras coisas. Então, a gente precisa ajudar a organizar isso, estabelecer com a criança também uma rotina. Então, uma dica que é válida é da gente se arrumar como se fosse trabalhar, porque é fácil, né? Acordar em casa e ficar de pijama o dia inteiro, não precisa falar com ninguém, assim, com exceções, né? Então, a gente pode acabar estando com a roupa de ficar em casa, enfim, e a criança vendo a gente com essa roupa, ela associa que a gente está em casa sem ter o que fazer. Então, a criança observar que a gente está se arrumando, né? Então, e de poder combinar com a criança, né? Olha para ela e dizer, então, agora a mãe vai fazer os trabalhos dela, ou agora o pai vai se dedicar no trabalho dele, e você vai brincar aqui com os seus brinquedos, ou você vai assistir tanto tempo de TV, ou você vai desenhar, ou outra atividade que eu vi, achei muito bacana, que eu acho que é válido para tentar criar uma rede de apoio, é de conectar as crianças, porque eles sentem muito a falta uns dos outros, né, e dessa convivência escolar. Então, de fazer tipo uma sala de reuniões, como a gente faz aqui para entrevista, com várias crianças e ter um adulto mediador. Então, aquela
por exemplo, hoje é o meu dia, então eu fico aqui mediando para ver o que está acontecendo, porque eles são pequenos, né? E deixo eles conversando, brincando, proponho atividades, vou fazendo algumas coisas que eu faria com o meu filho, mas eu proponho para todo mundo, e eles vão conversando e vão interagindo. Isso é uma coisa que dá para fazer, e daí alternando os pais, né? Então hoje fui eu, amanhã é você, no outro dia é outro pai que fica ali supervisionando. Mas aí a gente tem que fazer essa divisão aí, digamos, conforme a faixa etária, né? Crianças Exatamente. têm um certo tipo de atividade, e as crianças ali de 3, 4 anos já conseguem assumir essa função, eu acho que você está mencionando, e as crianças maiores aí têm uma responsabilidade maior, digamos assim, a gente pode também inserir essas crianças nos afazeres domésticos. Na verdade, desde pequeno a gente pode inserir as crianças no trabalho doméstico. Só adaptar de acordo com a possibilidade da criança. Colocar uma criança de 2 anos lavar louça, né? É uma questão de bom senso. Agora, a criança de 2 anos pode levar as roupas sujas até o cesto. Ou levar, ajudar a alcançar a roupa para a mãe botar na máquina, ou para o pai botar na máquina, entende? Pode ajudar a organizar as compras, o que guarda aqui, o que guarda ali. Então, existem atividades que a gente pode ir vendo de acordo com a capacidade de cada criança e pode ir atribuindo para ela, para que ela também possa participar do serviço doméstico. Mas, assim, eu acho que a gente tem que voltar um pouquinho na rotina, porque é bom estabelecer, assim, tipo um cronograma. Assim como no teu dia a dia tu tem os horários, tal horário eu tenho isso, tal horário eu tenho aquilo, tu pode sentar com a criança e fazer alguns combinados. Como elas não têm tanta noção de tempo, você pode, sei lá, no início da semana ou em algum momento do dia, sentar, olha, o que nós queremos fazer nesses dias? Eu quero brincar disso, eu quero assistir tal filme, eu quero jogar tanto tempo, eu quero... E daí a gente elenca essas atividades e ajuda eles a distribuir isso durante o dia. E estabelecer horário. Não, então vamos combinar assim, de tal a tal horário você vai fazer isso. E daí você, enquanto adulto, ajuda ele a coordenar essas atividades. Porque eles não têm essa noção de tempo, né? Não tem essa noção de tempo. E claro que a gente também tem que ajudar eles a dosar o quanto fazer de cada coisa. Porque eles também não têm essa noção. Então, além também das atividades escolares, que, dependendo da faixa etária, estão recebendo, tem videoaula, tem atividade, tem tema, tem tarefa, tem trabalho, então, e talvez isso esteja pesando um pouco mais para as famílias, porque elas estavam acostumadas ao filho chegar e, no máximo, você ajudar a fazer o tema, dependendo da faixa etária, porque tem criança que, de uma certa idade em diante, você já diz assim, vai fazer teu tema, a criança faz o tema e depois tu só dá uma olhada, não, tá ok, isso aí, fez o tema. Então, as famílias agora têm que acompanhar essas atividades, porque elas são mediadas por meios digitais de comunicação. E nós sabemos que não é seguro que as crianças façam isso de forma solitária. Então, os pais precisam estar ali, ajudando até a interagir com essa plataforma, que eles nunca tiveram aula assim. Então, é um processo, assim. E como que a gente, então, pode fazer uma divisão saudável do tempo? Porque, claro, se a gente deixar a vontade da criança, ela vai querer assistir desenho o dia todo. Sabemos que assistir desenho, ficar na frente da tela do computador, no videogame, no celular, não é bom, não é saudável. Mas a gente pode fazer um combinado, como você mesmo estava falando, para a gente fazer, então, essa divisão. Agora, qual é o tempo legal, assim, um tempo indicado para a criança fazer, então, essas atividades de escola, né, digamos assim, um tempo livre aí para brincar, um tempo para descansar, né? O que seria o ideal? Então, nós vemos hoje as crianças com uma rotina, assim, muito atribulada. Elas não têm só escola, elas têm balé, elas têm natação, elas têm inglês, elas têm, enfim, uma série de outras atividades. E isso vai sobrecarregando a criança. Hoje você não vê uma criança com tempo livre. Então, acho que é um momento importante para nós descobrirmos esse tempo livre, o tempo do ócio criativo, para essa criança desenvolver autonomia, para ela conseguir imaginar, desenvolver a criatividade. É um momento muito rico. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode aproveitar.
A dosagem de eletrônicos, isso é uma recomendação bem importante, porque a Sociedade Brasileira de Pediatria tem uma cartilha muito legal sobre isso, que eu recomendo os pais pesquisarem na internet, darem uma olhada, e diz que até os 2 anos de idade, a criança não deve ser exposta a nenhuma tela. Agora os pais estão arrancando os cabelos, né? Porque já não sabem mais o que fazer. Se for exposta, claro, você não tem o que fazer. Se a criança já tem esse hábito, você não vai conseguir tirar da criança isso. Mas, então, assim, reduzir muito. Por quê? Porque esse é um período de desenvolvimento muito rico. E se a criança fica esse período em tela, ela está perdendo de se desenvolver plenamente, como as outras crianças que não têm acesso à tela. Então, até os 2 anos é recomendado nada. Bom, tendo, recomenda-se o mínimo possível. Quanto até daí, dos 2 até os 6, 7 anos, o ideal é que não passe de 1 hora na tela próxima, tá? Então, o celular ou o tablet que é mais próximo, que não passe de 1 hora, porém não contínua. O ideal é que seja 30 minutos, outras atividades e depois mais 30 minutos. Isso porque a visão ainda está em desenvolvimento e para prevenir futuros problemas é uma orientação que os oftalmologistas que atendem a área de pediatria acabam dando, né? E nesse cuidado aí dos 30 minutos, cuidar o que a criança vai assistir, né? Cuidar o conteúdo que você está proporcionando para ela, que seja algo que realmente vai acrescentar para a vida dela, né? Porque existe muito conteúdo na internet. Então, nós, enquanto adultos, precisamos filtrar. Porque, às vezes, eu escuto relatos assim, meu filho gosta de novela. Tá, mas quem é que ligou a novela para ele? Porque ali, às vezes, na novela, 18 anos, 10 anos, 12 anos, né? Tem uma classificação indicativa. E daí, mas é que ele adora novela, como é que eu não vou deixar ele assistir? Bom, alguém ligou para ele a novela, eu acho que ele não achou sozinho, né? Então, e também, uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente não vai conseguir fazer certo o tempo todo. Nós vamos fazer errado. Né? E isso não é um problema, isso é normal. Então, o importante é que a gente tente fazer de uma forma que vai ser benéfica para todo mundo, mas que também compreenda os nossos limites. Nós todos estamos sob uma situação de estresse, nós tivemos que mudar nossa rotina da noite para o dia. E isso nos gera uma tensão, uma irritação, uma intolerância, e que as crianças sentem por elas e pela gente, porque a gente fica mais nervoso, a gente fica mais sensível, e as crianças acabam sugando tudo isso. Então, a gente precisa ter paciência para fazer aquilo que consegue. O legal é que a criança não fique mais do que 1 hora, assim, um pouquinho maior, 2 horas, nas telas. Mas não quer dizer que você não pode fazer uma sessão de cinema com seu filho para assistir um filme de 3 horas, se ele já tem idade para entender um filme de 3 horas e ficar sentado 3 horas assistindo um filme, né? Isso não é um problema também. Ou você tem que fazer uma coisa urgente e o seu filho está te solicitando muito. Não vai ter um problema deixar ele 20 minutos na TV. Não é isso que vai influenciar em todo o desenvolvimento dele e o crescimento dele, inclusive escolar. Agora, se a criança passar o dia todo conectada, bom, aí nós teremos prejuízos em todas as áreas do seu desenvolvimento. Porque a criança conectada, por mais que ela vá estar vendo outras crianças fazendo atividades, ela está deixando de desenvolver a motricidade ampla e fina dela, a interação social com outras crianças, que nesse momento nós sabemos que não tem como fazer, mas tem essa possibilidade online aí de pelo menos conectar os colegas para eles se falarem. Né? Então, e dividir realmente o dia como se fosse um dia normal, só que o trabalho, ao invés de ser fora de casa, é dentro de casa. Claro que a gente não vai conseguir fazer aquela rotina de trabalho, de começar a trabalhar, sei lá, às 8 ficar até o meio-dia, ou da 1h30 até às 6. É inviável com criança em casa. Né? Nós temos que ir jogando da forma que a gente vai conseguindo. Então, de poder ter alguém para contar e dizer, olha, tal hora eu tenho uma reunião muito importante, eu não posso ser interrompido. Então, você fica sob os cuidados, né? Você fica cuidando do nosso filho, ou o irmão mais velho, ou... para quem é sozinho, eu penso que isso é muito mais complicado, né? Conciliar isso. Mas se tem alguém que pode te dar o suporte, seja um companheiro, seja o pai da criança, enfim, que possa, e vice-versa, né? Que somos todos responsáveis por esses seres, então que a gente possa ir construindo. Eu acho que esse é um período muito rico de aprendizagem,
para a gente aprender a conviver em família, não só no final de semana, porque a gente reclama que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo, e daí agora a gente tem tempo, a gente está fazendo o quê com ele? Né? Então, de poder aprender a conviver em família, aprender a organizar a nossa vida e até de rever algumas metas, né? O que será que eu quero para a minha vida? Então, é um momento de reflexão e de até conversar com as crianças sobre isso de uma forma clara, assim, sem aterrorizar, né? Claro, até porque esse momento que nós estamos vivendo, muitas vezes as crianças não entendem, a gente explica de uma certa forma lúdica, mas a gravidade, enfim, a gente não passa. E eles vão lembrar desse momento com bastante carinho, com bastante amor, porque nesse tempo eles tiveram o papai e a mamãe em casa com eles, em tempo integral. Então, eles vão lembrar de outra forma, eles vão ter outra lembrança, outra recordação desse momento, diferente de nós adultos, né? E eles têm, é importante que se explique para a criança, porque eles têm uma capacidade de compreensão muito boa, uma capacidade de entendimento. Então, você vai explicar para a criança, olha, então, nós não podemos sair de casa porque tem os bichinhos, tem o vírus, que estão deixando as pessoas doentes. Para a gente não ficar doente, a gente tem que ficar em casa. Só que para a gente ficar em casa, a gente tem que fazer as coisas funcionarem. Então, vamos fazer assim, eu preciso que você faça isso. O que você precisa de mim? De poder, sabe, fazer uma reunião, assim como a gente faz com os colegas de trabalho, fazer uma reunião em casa, chamar todo mundo, tá, então, ó, para o negócio funcionar, como é que nós vamos fazer? Ah, tá, eu posso colocar as roupas para lavar. Ah, ótimo. Ah, eu posso preparar a mesa. E, sabe, de colocar à disposição e também, se não tiver uma iniciativa, né, de poder delegar funções e dizer, então, vamos fazer assim, você faz isso, eu faço aquilo. Mas organizar esse período, né? Então, nós, voltando à rotina, a gente tá indo e vindo, esse papo tá bem gostoso, viu, Paulo? Então, a gente, nessa questão da rotina, as crianças estão acostumadas a ir para aula à tarde. Então, seria interessante que as tarefas escolares ou as atividades mais vinculadas à escola fossem desenvolvidas nesse período, né? Não, elas não vão ficar a tarde toda, porque é completamente diferente, não dá para a gente comparar. Mas eles têm que fazer, pelo menos saber que aquele horário, almoçou, agora a gente não precisa se arrumar, porque não vai sair para ir para a escola, mas a gente vai sentar para fazer as atividades da escola. Né? Então, a gente ir fazendo o encaminhamento para o fim, nós não sabemos quanto tempo essa situação, esse isolamento vai durar. Mas, em algum momento, isso vai acabar. Agora, como a gente consegue, como a gente pode ir preparando a cabeça da criança para voltar para a rotina, para voltar para o mundo lá fora? Porque eu digo por mim, que tenho um filho de 3 anos, para ele tá ótimo ficar brincando com a mamãe em casa, ficar fazendo as atividades em casa. Agora, quando ele for voltar para a escola, a gente não imagina quando isso vai ser uma nova adaptação e vai ser um estresse. Eu imagino que muitas mães também vão sofrer com isso. Essa nova adaptação, como se fosse o início de um ano letivo. Então, como que a gente pode ir em doses homeopáticas, assim, acostumando a criança já com o que vem aí pela frente? Eu acho que é bom mostrar, né, e mostrando para ela, ó, nós estamos assim agora, nós não sabemos até quando, mas vamos supor que tem uma data, vamos supor que seja 1º de maio, hipoteticamente, que vai ser a volta às aulas. Não vai ser porque é dia do trabalhador, vai ser dia 2, então. Vamos fazer hipoteticamente que vai ser dia 2. No dia 2, então, você já faz um calendário com a criança, pega um calendário e diz assim, olha só, tá com saudade dos colegas, saudade da da escola, dos brinquedos. Então, vamos olhar aqui, ó, quantos dias nós vamos ficar em casa ainda? Ah, tantos dias. Cada dia que passa, vai lá e faz um risquinho, né? Conversa com as mães e com os colegas junto, assim, online, fala, e daí, já arrumou tuas coisas para a escola? Eu usei muito meu lápis agora nesse período, vou ter que comprar mais lápis. Botar eles conversarem do jeito deles, enfim, dizendo assim, como é que estão se preparando, né? Mas é mais uma coisa de ir conversando com a criança, explicando. Olha, daqui uns dias vai voltar a tua escola, por enquanto está muito legal, nós estamos aproveitando, mas
daqui tantos dias ou daqui um pouco você vai voltar para a escola, a mãe vai voltar para o trabalho, mas nós podemos continuar tendo esses momentos juntos em determinados dias, em determinados horários, porque eles vão sentir muita falta desse tempo junto, né? Também é legal, Paula, que as pessoas assim, ó, não tentem preencher todo o dia da criança para ocupar ela, tá? Porque daí também sobrecarrega a criança e a família, que não consegue dar conta de tanta atividade. Então, assim, ó, de propor algumas coisas, mas também deixar a criança descobrir sozinha o que ela gostaria de fazer, o que ela quer fazer, o que ela pode brincar, num lugar seguro, onde não tenha nenhum risco para ela, né? Escolhe um cantinho assim que não seja tão arriscado, que esteja sob controle e deixa a criança ali. Às vezes a criança não quer nem que tu brinque com ela, ela quer a tua presença. Então, às vezes você tá aqui fazendo as suas coisas e a criança tá ali brincando, mas ela olha e a mãe tá ali, ou ela olha e o pai tá ali. E isso é o suficiente. Então, acho que a gente precisa... não existe uma fórmula para isso, nós temos que descobrir o que funciona para cada família. Porque cada família é única, assim como cada criança e a aprendizagem de cada um. Então, cada um aprende de um jeito. Então, você tem que tentar entender como dentro da tua casa isso vai funcionar. Então, eu posso dar aqui 1000 dicas, 1000 atividades, tenho vários canais muito legais com atividades e dicas para as crianças, mas tem que ver o que você está disposto a fazer, o que o seu filho vai interessar, porque tem coisas que interessam alguns, não vai interessar outros. Então, ir direcionando isso e também não sobrecarregar todo mundo, nem a gente, nem as crianças, porque é difícil para todo mundo, nem todo mundo vai conseguir dar conta, e mais importante do que voltar às aulas, o conteúdo, para aqueles pais que estão mais aflitos com isso, é de pensar assim, ó, a gente tem a vida inteira para estudar. A gente tem a vida inteira, não tem prazo limite para acabar de estudar. Agora, para ser criança, a gente tem só essa faixa etária, ela não pode ser aumentada. Divididos em 3 turnos, cerca de 50 voluntários trabalharam nos laboratórios da UPF para produzir equipamentos descartáveis. Eles serão utilizados no atendimento de casos suspeitos de Covid-19 em Passo Fundo. Cerca de 3.500 máscaras e 600 jalecos foram produzidos e entregues para a rede pública de saúde. O Jornal da Câmara de hoje está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.